Tal qual o Fusca fez nos anos 60 e 70 e a Tucson fez na segunda metade dos anos 2000 e primeira dos anos 2010, o Chevrolet Monza foi um carro que conquistou não apenas o seu segmento específico, mas quase todo o mercado consumidor na sua faixa de preço. Desde o seu lançamento em 1982, o seu nível de tecnologia e modernidade sem precedentes chamaram a atenção do público, o que foi significativamente amplificado com a introdução de motores mais fortes, um câmbio manual de 5 marchas e um automático de 3, além de diferentes níveis de equipamentos. Entre os anos de 84 e 86, o Monza foi líder na venda de veículos novos. Não só entre os sedãs médios, foi líder do mercado inteiro. Vendeu mais que Gol, mais que Fusca, mais que Chevette. Só nesses 3 anos foram mais de 206 mil Monzas comercializados, conforme dados de época. É praticamente 12% de todos os veículos comercializados nesse período. Nenhum outro sedã médio conseguiu essa façanha no Brasil, e o Monza provavelmente vai ser o único ainda, com o fim iminente dessa categoria em favor dos SUVs e crossovers. O impacto desse sedã no setor automotivo é algo difícil de compreender nos dias de hoje, sem comparar com um exemplo atual. Consideremos o Toyota Corolla, que é o sedã médio mais vendido de 2018 a 2020. E ele sempre foi um sucesso de vendas no Brasil, sempre figurou entre os 10 veículos mais vendidos do Brasil, e a impressão que temos é que tem um em toda esquina. Mas na verdade, nesse período que eu mencionei, ele só vendeu 156 mil unidades, que representa 2,5% de todos os automóveis vendidos nesses 3 anos. Obviamente, o mercado nos anos 80 tinha menos opções, menos compradores, mas isso só mostra o quão revolucionário o Monza foi ao pegar toda a concorrência de surpresa, desatualizada e despreparada para enfrentar essa novidade da Chevrolet. Assim, chamar o Monza de o Corolla dos anos 80 não parece justo. Chega a ser complicado até mesmo chamar o Corolla de o Monza dos anos 2000 porque nunca conseguiu os mesmos feitos. E é isso que deixa a gente do Gearhead brasileiro extremamente indignado com o quão subvalorizado esse automóvel se tornou no segmento de carros antigos. Talvez por sua onipresença nas ruas brasileiras caiu na mesmice, e tal qual vários carros dessa época, a enorme maioria foi sucateada e destruída por proprietários descuidados. Até por isso a gente está mais acostumado a encontrar Monzas com o teto cerrado carregando entulho do que Monzas que foram relativamente bem conservados, especialmente os modelos dos anos 80. Isso tudo faz com que encontrar um exemplar tão bem cuidado como esse SLE que a gente está mostrando aqui no vídeo seja quase como uma miragem ou um portal do tempo para uma época que ele era a coisa mais cobiçada por todo pai de família. Sempre que a gente dá uma volta com o carro e chegamos perto de algum parente, algum pai de amigo, as reações são unânimes. Nossa, esse era um carrão. Ou eu tive um. Inclusive um amigo nosso, na primeira vez que andou no carro, disse que estava decepcionado porque ele achou que tinha tecnologia demais para o que ele espera de um carro antigo. Agora, se isso choca até hoje, imagina quão colossal não foi o impacto desse carro na época. Vidros, travas, porta-malas, retrovisores elétricos eram coisas inimagináveis, apenas para carro de luxo, talvez como o Landau. Agora imagina então ar-condicionado, direção hidráulica, bancos de couro, câmbio automático ou câmbio manual de 5 marchas. Isso era coisa de revista. Em tempos de importação proibida, o Monza foi uma base para modificações que envelheceram um pouco mal, como o Monza Benz. Fato é que esse foi um dos primeiros projetos globais da GM. Opel Ascona, Vauxhall Cavalier, Holden Camira, Chevrolet Monza, Cadillac Cimarron, Pontiac J2000, entre tantos outros carros que foram originados dessa plataforma. O sucesso no Brasil foi tão descomunal que esse carro roubava mercado do Opala e do Chevette ao mesmo tempo, canibalizando dentro da marca. Fato é que algumas versões de topo do Monza chegaram a custar mais caro que algumas versões do Opala. Inclusive, foi esse o carro que lançou no Brasil os invencíveis motores GM Família 1 e 2. A gente usa até hoje essa base de 82 no Brasil. Inclusive o Ecotec, que hoje equipa a Spin, e até pouco tempo equipava o Cobalt, o Cruze, o Malibu, o Captiva e tantos outros carros, nada mais é do que uma evolução do Família 2. É verdadeiramente inacreditável o tanto de carro que teve esse motor. O Celta, a Zafira, o Ômega, Corsa, Montana, Spin, até mesmo a Fiat usou esse motor por muito tempo, equipando carros como a linha Palio e o Estilo com ele. Nesse Monza que estamos mostrando, trata-se de um Família 1 1.8 movido a álcool. A GM anunciava que ele fornecia 95 cavalos, que não é muito se comparado ao que temos hoje nas ruas, mas mais do que suficiente para retomadas seguras e uma desenvoltura adequada, seja na cidade ou na estrada. Para falar a verdade, se a gente considerar que o 1.8 Ecotec, que equipa os Spin e Cobalt,
acaba rendendo de 108 a 101 cavalos, e isso nos anos 2010, vemos que o Monza não fica tanto atrás de seus companheiros de marca. E na verdade é com o torque que esse motor se destaca. São mais de 15 kg a apenas 3.000 RPM. Isso é um mérito das duas válvulas por cilindro que permitem que o motor encha bastante em baixa rotação. Resultado disso é um carro que não sofre nada para subir ladeiras íngremes sem pedir uma redução de marcha. Coisa que hoje em dia motores modernos injetados com 4 válvulas por cilindro muitos não conseguem fazer. E essa sensação de refinamento não acaba com um motor moderno para a época. A suspensão também é muito bem calibrada. E especialmente para padrões de ruas brasileiras, junto das rodas pequenininhas de aro 13 e dos pneus grossos, esse trio faz um ótimo trabalho para absorver as imperfeições do asfalto. É um conjunto macio, mas que sem ser mole garante bastante firmeza, especialmente em rodovias. Isso tudo se traduz num rodar que simplesmente não se encontra mais em carros modernos, especialmente se você está no cavernoso banco traseiro de espuma extremamente confortável. A gente escutou inclusive do proprietário de uma Zira do início dos anos 2010 que o Monza é mais macio do que esse sedanzão coreano. E não é só na cabine que o espaço surpreende. O porta-malas desse carro é gigantesco e tem um formato bastante apto a carregar cargas diversas. Só o acesso dele que é bem difícil, como você está vendo. São 510 litros de espaço nessa primeira fase do Monza e maravilhosos 565 litros no modelo Tubarão, que vendeu a partir de 91, graças aos quase 13 centímetros acrescidos. A verdade é que, percebendo todos esses predicados, é difícil entender onde que o Monza se perdeu no mercado de antigos. É muito, mas muito carro pelo dinheiro. Talvez por ter perdido seu status, que ficou relegado a um passado muito distante, o Monza é um dos poucos carros dos anos 80 que ainda não conseguiu restaurar seu prestígio através do poder da nostalgia, o que é uma grande pena, porque suas inovações e conquistas de quando era uma novidade deveriam ser mais respeitadas no mercado de clássicos. Daí que o exemplar médio em boas condições que aparece à venda se mostra como uma verdadeira barganha e uma excelente porta de entrada ao mundo dos antigos. Um carrinho que, se bem cuidado, pode servir muito bem não apenas para chamar atenção, mas também para usar ocasionalmente, por exemplo, como veículo de rodízio. É um dos poucos carros dos anos 80 para trás que foge ao fenômeno do antigo oportunismo que cobrimos no segmento passado. Uma opção viável para quem quer fazer parte da brincadeira sem quebrar a banca ou ficar deprimido com os absurdos preços que vemos hoje em carros outrora mundanos. Talvez seja esse o chamado para resgatarmos aqueles que sobraram desses quase 860 mil Monzas fabricados até 96, preservando a história de sucesso e toda a importância de sua presença no mercado brasileiro por praticamente uma década e meia.